Você sabia que 1 a cada 31 crianças tem um diagnóstico do autismo hoje? É como se nós pegássemos uma sala com 31 alunos, uma criança ali dentro daquela sala pode estar no espectro. E isso gera um alarme muito grande, né? A gente fica confuso para entender assim, será que nós estamos vivendo uma epidemia do autismo? Ou, na verdade, nós estamos analisando e observando de uma forma mais detalhada e melhor? Então, fique comigo aqui até o final do vídeo, que nós vamos conversar sobre isso e eu vou explicar o que está acontecendo de fato na prática para você. Que são números que são alarmantes, que causam um desespero, mas são números que também podem trazer uma nova esperança. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal, Dr. Igor Loureiro, Autismo no Consultório. Eu sou médico formado em neurocirurgia, pós-graduado em neurologia pediátrica e no transtorno espectro autista. E aqui nesse canal eu falo sobre autismo, sobre as comorbidades, alinhando sempre a ciência com a minha prática no consultório, com milhares de pessoas que eu acompanho e que eu dei o diagnóstico em relação ao autismo e em relação a todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Então aproveite esse momento, já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal para você estar sempre alinhado e recebendo as melhores informações atualizadas e baseadas na ciência. Então, falamos sobre tudo isso, vamos entender o que está acontecendo com esses números do autismo. E quando eu digo desse aumento, vocês podem pensar, eles estão inventando isso, a indústria, mas não é isso que está acontecendo. De onde que eu tirei esses dados? Tirei do estudo que foi feito pelo CDC, um Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. Como foi feito esse estudo? Foi um estudo observacional, transversal, retrospectivo, em que foi feito uma análise com aproximadamente 220 mil prontuários, com crianças que nasceram em 2013, eles foram acompanhados, e o estudo foi feito mesmo em 2021. Então, com crianças que tinham 8 anos de idade. E através desses estudos, o primeiro ponto que foi analisado foi esse dado, de que 1 a cada 31 crianças tem o diagnóstico do autismo. Então, com a prevalência aí de 3,22%. Então, a gente vê um aumento muito significativo. Por quê? Em um estudo que foi feito em 2012, estava com uma prevalência de 1 a cada 88. E um pouco mais de uma década que passou, nós observamos que esse número praticamente triplicou. Então, com um aumento muito expressivo em relação a isso. Sendo que até em um estado, o estado da Califórnia, foi observado um número ainda maior. Estava com incidência de 1 a cada 19 crianças. E o que observaram, por exemplo, aí do estado da Califórnia, de estar com um aumento mais significativo? Viram que o estado da Califórnia, assim como outros que tiveram um aumento mais expressivo, são estados que têm uma cobertura de saúde pública muito maior, têm sistemas de triagem de diagnóstico muito maior. Automaticamente foi tendo um diagnóstico de uma forma mais expressiva. Então já é um primeiro ponto para vocês entenderem que o acesso à informação e ao sistema de saúde eficaz tem uma influência direta em relação ao número do diagnóstico do autismo. E esse estudo trouxe um perfil mais detalhado dessas crianças que tiveram o diagnóstico do autismo. Veja só. Primeiro, relacionado à distribuição por sexo. Inicialmente, no estudo anterior, estava com uma proporção de que 3,8 meninos para uma menina com o diagnóstico do autismo. Hoje mudou a proporção com esse novo estudo. Hoje passou de 3,8 para 3,4. A cada 3,4 meninos, uma menina tem o autismo. Então, o que nós observamos com esse dado é que está tendo um diagnóstico maior das meninas. E de acordo com o CDC, uma explicação mais visível é que mais meninas estão sendo identificadas
por uma questão observacional. Os profissionais estão tendo uma capacidade maior de identificar, porque a grande maioria também de meninas com diagnóstico do autismo em nível de suporte 1. Então, com a evidência maior dessa observação mais detalhada dos profissionais para esse diagnóstico das meninas. Outro fator analisado é sobre a presença de uma comorbidade, que é a deficiência intelectual, o transtorno de desenvolvimento intelectual. O que viram com esses estudos? 60% das crianças que tinham diagnóstico de autismo, que compunham esse estudo, não tinham diagnóstico de transtorno de desenvolvimento intelectual. O que isso quis dizer para nós? Que mais casos relacionados a provavelmente o nível de suporte 1 estão ocorrendo. O que quer dizer isso? Estamos tendo mais diagnósticos do nível de suporte 1, porque subentende-se que, tendo o transtorno de desenvolvimento intelectual, tem uma probabilidade maior de que a pessoa com autismo tenha um nível de suporte maior, sendo nível 2 ou nível 3. Então, vi uma proporção maior de crianças que não têm o diagnóstico do transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, foi um outro ponto analisado, mais diagnósticos de autismo nível 1 de suporte. Outro fator analisado é sobre a raça e a etnia. O que observaram? Agora, por fim, analisaram uma proporção muito próxima em relação às raças e às etnias. Então, não tem uma diferença estatística de onde a pessoa mora ou a raça da pessoa. Então, isso é algo muito positivo. Por isso, lembra o que eu falei para vocês dessa nova esperança? Porque isso mostra que as pessoas, independente de raça e etnia, estão tendo mais acesso a esse diagnóstico. Então, agora está sendo mais proporcional. O que nós evidenciamos aí de uma forma maior, uma equidade mais equiparada, vamos dizer assim. E o último ponto é a idade do diagnóstico. Então, observaram um diagnóstico mais precoce. A maioria das crianças tiveram um diagnóstico antes de 4 anos. Então, um ponto também muito positivo, que é a nossa ideia como profissional de falar para vocês dessa importância de um diagnóstico precoce, isso está dando certo. Então, mais crianças estão sendo diagnosticadas de uma forma mais precoce. Então, é algo muito positivo. Esse estudo também comparou a prevalência, a estatística em relação aos estudos anteriores. Então, exemplo, e eu vou mostrar aqui para vocês essa evolução em relação à quantidade de diagnósticos nos anos anteriores. Exemplo é aqui. No ano 2000, tinha uma proporção de uma criança a cada 150 tinha um diagnóstico de autismo. Hoje, mas com os dados atuais, estamos com a proporção de 1 a cada 31 crianças. Então, um aumento muito, muito expressivo. O que, de acordo com o estudo do CDC, corrobora com uma melhor visão e um maior conhecimento dos profissionais sobre o autismo e também dos pais, mas que eu, Dr. Igor Loureiro, acredito que tenha um envolvimento com outras questões associadas, que isso eu vou falar de um novo vídeo, que é uma tese de um estudo que nós estamos realizando, para conseguir entender novas perspectivas de causas em relação ao aumento do diagnóstico do autismo. Então, diante de todos esses dados, comentem aqui. Vocês sabiam dessa incidência? Vocês sabiam do que está acontecendo dessa estatística? E mais, sabiam a causa sobre isso? Comenta aqui e vamos conversar melhor sobre isso. Então eu trouxe até o momento todos os dados de uma forma resumida para você que estão nesse estudo. E esse estudo eu vou colocar aqui na legenda para vocês acessarem, caso queiram ver na íntegra. Mas aqui é um resumo dos principais dados que estão contidos ali. E ficamos muito nessa reflexão, de uma forma bem prática e resumida para vocês entenderem por que está aumentando, então, que evidenciam nos estudos. Primeira questão, maior conhecimento dos profissionais, mais profissionais capacitados, maior conhecimento dos pais e dos leigos, das pessoas que estão no dia a dia e observam mais os filhos, as pessoas, os amigos. Então esses são os dois principais pontos que explicam.
e estão tendo novos estudos para analisar melhor sobre isso. Estudos que estão analisando a proporção sobre poluentes. Tem um outro fato que aí já tem uma comprovação mais direta em relação à idade dos pais. Então, mais pessoas estão casando e tendo filhos de uma forma mais tardia. Então, já se sabe que acima de 40 anos, o homem, tendo filho, aumenta muito a chance do filho ter o autismo, assim como outras condições genéticas. Enfim, são várias explicações e tem um outro vídeo aqui que eu já falei sobre essas explicações dessas possíveis causas desse aumento do número de casos de autismo no mundo. Então esses dados, gente, causam muito alarme, por fim, para vocês entenderem. Mas é uma nova esperança. Vocês perceberam ao longo do vídeo? Tiveram vários dados de questões que nós podemos perceber. De uma maior igualdade em relação à possibilidade de diagnóstico, de acesso à saúde, das pessoas estarem tendo mais conhecimento, tudo isso corrobora para uma esperança de que as coisas estão melhorando. Aumentaram casos, sim, mas mais pessoas estão tendo acesso. Então nós estamos conseguindo ajudar muito mais pessoas que viveram, ou adultos que viveram uma vida inteira cheia de dificuldades, ou crianças que têm muitas dificuldades no comportamento, os pais não sabem o que fazer. E agora estão tendo um diagnóstico correto. Então, se você é da pessoa que fala demais que isso é moda, que é invenção da mídia, é pessoas querendo ganhar dinheiro, pare para pensar que um dia pode ser você. E eu não desejaria que você passasse por isso. Porque ter o autismo, ou ter o filho ou familiares que têm o autismo, é uma tarefa árdua. Não é fácil. É difícil. Independente do nível de suporte. Então repense sobre o que você está analisando e falando por aí, de coisas erradas. Trabalhe com a ciência. A ciência é o que nós estamos falando aqui. E aproveite para ler esse estudo, que você conseguir compreender ainda melhor. Combinado? Então é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui até esse momento. Vamos juntos, acessem aqui os novos vídeos. Aproveite para curtir agora no finalzinho, curtir esse vídeo, comentar aqui sobre o que você achou, outros temas que vocês gostariam que eu falasse também, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço.